falo com o professor Arlindo Vilaça, esse grande amigo. Beijo de Amsterdã, querido. Muito bom te ver aqui, Margot. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom trocar ideias com você. Lisonjeada por você ter topado, aceitado falar comigo. Muito bom. É sempre muito prazeroso. Então, olha só, um monte de gente entrando. Gente, hoje eu falo com economista, com professor. Vocês vão ver quanta coisa que ele faz bacana, gente. Depois nós vamos conversando aos poucos. Arlindo, como é que está a Vitória? Olha, Vitória, para mim, está muito triste. E ela está triste exatamente porque, num momento tão crucial para nós demonstrarmos solidariedade uns aos outros, a maioria das pessoas, ao que tudo indica, acha que nós estamos vivendo uma normalidade que não estamos. Então, as praias ontem, pelo que eu entendi, estiveram plenas de gente, parecia que nada estava acontecendo, ou seja, como se nós estivéssemos no dia 15 de fevereiro, não é? Onde, a 15 de fevereiro, para muitos, o coronavírus era um negócio lá da China, lá do outro lado do mundo. Em momento algum nos preparamos para que ele chegasse como chegou. Não é? Então, nesse sentido, há uma profunda tristeza. Mas, por outro lado, porque tem sempre um outro lado, tem um provérbio chinês, japonês, Margot, que eu gosto muito, que é: do outro lado tem sempre um outro lado. Por outro lado está essa cidade maravilhosa, esse céu azul. Como você muito bem sabe, eu tenho o privilégio de morar num lugar absolutamente encantador, onde eu, nos últimos 15 dias, comecei a poder conviver um pouco mais para além da minha rua, boto minha máscara, boto minha proteção, mas agora eu estou conseguindo caminhar, fazendo uma caminhada de 1h, 1h10, que é meio saio da minha rua, subo a escadaria do Senac, passo lá perto da sua casa, de segunda a sexta, quando eu consigo fazer essa caminhada toda, também tomo um banho de mar, porque aí eu não estou colocando ninguém em risco e não estou correndo risco. Então, eu acho que, como tudo na vida, também a nossa vitória tem este lado sombrio, que me entristece profundamente, mas, por outro lado, ela também me permite uma convivência com a natureza, uma contemplação dessa exuberância que é a mãe natureza, e ela é muito exuberante aqui em Vitória. Ela é exuberante por onde a gente passa, mas aqui eu acho que tem, além da exuberância, tem também os afetos, os carinhos e tanta coisa que a gente foi semeando por aqui. É mesmo. Vitória é uma cidade muito linda. Eu li um texto seu muito bom que você publicou essa semana sobre Vitória, 468 anos. 468 anos. E Isso. que você fala sobre o futuro da cidade. Porque agora, gente, eu até falei outro dia com um dos candidatos, pré-candidatos à Prefeitura de Vitória, e o que me parece é que agora começa uma campanha política para a Prefeitura de Vitória, né? Então, você fala sobre o futuro, para onde deve caminhar a Vitória, as coisas que faltam lá. Muito interessante. Gente, depois, se vocês quiserem ler o artigo todo, sigam o Arlindo no Facebook, que o artigo está lá no Facebook. Eu gosto mais do Facebook também. Mas... Deixa eu fazer uma pequena contextualização. Esse artigo foi escrito para dia 8 de setembro de 2019. Tanto é que eu o compartilhei, e para mim ele continua atual. A única diferença é que a cidade merece um outro olhar, né? Merece um outro olhar agora, em tempos de pandemia. Diria mais, ela merece um outro olhar
a partir da perspectiva do exercício da democracia, essa democracia muito pontual da eleição a cada 4 anos, para que a gente possa conversar, né, com aquelas pessoas que desejam estar participando do processo político, seja na Câmara de Vereadores, seja à frente da Prefeitura, do Executivo. Eu acho que a gente precisa, e precisamos exatamente criar uma agenda positiva, né? Que é que cada uma dessas pessoas que está se prontificando, eu acho um exercício maravilhoso, né? Se apresentar para a sociedade, dizendo, olha, o que essas pessoas pensam sobre o novo normal? Não é? Será que essas pessoas estão pensando no novo normal, voltar a 31 de dezembro, ou, eu sempre insisto muito, voltar a 12 de março? Eu coloco 12 de março porque no dia 13 de março eu entrei em confinamento. Não é? Mas então é isso que essas pessoas desejam? Não é? Como é que a gente pode conversar sobre esse novo normal? Porque o novo normal já está sendo semeado por aí, mundo afora. Né? Já está vigorando. O mundo inteiro tem um novo normal. Se você olhar, vamos ficar em Vitória, né? Você olhar, por exemplo, o que está acontecendo nos bairros pobres, nas favelas, tem um novo normal brotando ali. Não é? Eu não sei se você conhece a experiência do Território do Bem, que se nega a ser chamado do favelão ou de uma grande política. Não, é um território ali que compora Jesus de Nazaré, desculpa, Bonfim, uma série, naquele morrão ali em torno do Itararé. Não é? Aquela moçada está fazendo uma coisa maravilhosa, né? Ela tem gênero, tem cor, tem raça, não é? Ela é majoritariamente uma moçada majoritariamente negra, majoritariamente mulher, não é? Que se coloca no mundo de uma outra forma. Ali tem um novo normal, ali tem semente do novo normal. Mas se eu atravessar o Atlântico e chegar aí pertinho de você, Utrecht, na cidade de Utrecht, está mostrando um novo normal, que não é um novo normal plantado ou semeado agora. Quando Utrecht pega uma autopista e a recupera enquanto um canal histórico, não é? Ela está dizendo o quê? Ela está dizendo tem um novo normal. E o novo normal não é voltar àquela doideira do automóvel, do eu possuir algo. Não é? Então, o novo normal não está só nos exemplos, e você tem uma vivência extraordinária, você mora num país extraordinário, que está plantando, está semeando o novo normal há muito tempo, não é? Mas outros lugares também estão fazendo isso. Não é? Inúmeros lugares. Aqui, por exemplo, eu acho que as coisas estão começando a voltar aqui também, né? Todo mundo, outras pessoas doentes. Eu acho que é muito criticado. Tem dois lados aí, aqui na Holanda. Tem gente que acha que o governo está fazendo bem, de deixar cada pessoa com a sua consciência, que, a grosso modo, é mais ou menos isso. Que a gente tem que colocar máscara quando você entra num transporte público, já não precisa mais quando você entra no supermercado, vai a consciência de cada um. E, assim, sentar no parque, você tem uma certa distância. Eu fui numa roda de samba que você não pode dançar. Imagina, hein? Uma roda de samba que tem que estar toda velocidade. E, quer dizer, você tem que reservar uma mesa que você também... Uma mesa que só pode 4, que você fica longe do outro casal em questão, né? Se você vai junto. Então, eu acho que isso já está um pouco normal para a gente, que é o novo normal. Por exemplo, essa Halmdijk, Halmstraat, essa rua aqui perto de casa, que você atravessa a praça, que tantas vezes a gente andou ali, ela tá agora, não passa mais carro. Então, eles fizeram uma marcação no meio da rua
e que, por um lado, passar a bicicleta, por um lado, voltar a bicicleta e a calçada. À direita, quem está indo, a calçada, quem está vindo. Então, a gente já tem regras estabelecidas aqui. Você tem mão e contramão para pedestre, para bicicleta e para carro, só os carros da rua. Então, quer dizer, isso já é uma evolução, não é? Você já pode sentar num parque, polícia passa e dá uma controlada, mas é muito em cima da sua consciência. E o holandês é muito isso. Você conhece bem aqui a sociedade holandesa, né, Anilton? Mas, Margot, eu acho que eu quero um novo normal com roda de samba que a gente possa dançar. Eu quero um novo normal com um bar onde a gente possa sentar e se abraçar na hora que as pessoas chegarem do encontro. Esse novo normal eu quero. Mas o que eu quero insistir muito é que eu estou pensando um novo normal que vá além dessa recuperação das coisas das quais nós fomos afastados ou não nos foi permitido ou não está nos sendo permitido ao longo da pandemia. Superada a pandemia, vamos voltar, a gente vai se abraçar, etc. Mas eu quero voltar, para mim, um novo normal é esse novo normal onde, por exemplo, você na Holanda nunca mais vai voltar a ter automóvel circulando por onde bem quiser entender. Então, a Holanda planta um novo normal quando ela reconfigura a ideia de circulação. A ideia. E não é só a ideia da circulação, é a ideia da circulação enquanto um direito individual e enquanto uma responsabilidade coletiva. E tem que ser uma circulação sustentável. Uma coisa que me encanta nessa experiência, nesse experimento de vocês na Europa, eu vou falar da Holanda porque nós estamos falando Vitória, Amsterdã, mas, por exemplo, a ideia de que é insustentável um mundo onde cada pessoa queira ter uma bicicleta. A ideia do coletivo, a ideia do compartilhar. Porque na Holanda você já pode compartilhar o automóvel. Não, o automóvel é pouco. Vocês podem compartilhar o automóvel de diversas formas, mas agora tem um movimento do compartilhamento da bicicleta. Por quê? Porque vocês que são precursores na história da bicicleta, enquanto prioridade na mobilidade urbana, principalmente no centro urbano, se deram conta, se cada pessoa tiver uma bicicleta, a Holanda, a Amsterdã fica insustentável. Então, eu acho esse para mim é um novo normal. O novo normal, que eu estou dizendo que ele é um novo normal porque é uma coisa que está sendo semeada há muito mais tempo. Né? São coisas da década de 60, da década de 70. Tem Schumacher, o pequeno, Small is Beautiful. Tem Ivan Illich, né? Lá na década de 70, chamando a atenção para a gente disso. Por que é que nós, nos últimos 50 anos, abandonamos a ideia, né, do coletivo? Né? E é do coletivo, Margot, nas coisas mais simples do mundo. Né? Por exemplo, eu morei num condomínio em Washington, nos Estados Unidos, onde as máquinas de lavar roupa e as máquinas de secar eram no porão do condomínio. Né? Então, quando ele foi concebido, esse condomínio era muito próximo do Kennedy Center, muito próximo. Muito legal mesmo, né? Do Watergate, né? Quando ele foi concebido, lá na década de 50, 60, ele foi pensado a partir dessa ideia do condomínio. O que estava acontecendo com os apartamentos? Os apartamentos estavam sendo remodelados, reconfigurados, para quê? Para botar o raio de uma máquina de lavar e uma máquina de secar dentro do apartamento. Por quê? Porque as pessoas sentiam o individualismo deles, se sentia ofendido de ter que descer
com a sua cesta, chegar lá embaixo, eventualmente falar bom dia para um, bom dia para outro, perguntar, essa máquina está dizendo. Então, começar. Ou seja, isso é um retrocesso. Isso é um retrocesso extraordinário. E eu digo que é um retrocesso, porque é um retrocesso de um processo civilizatório muito recente. Essa história da minha máquina de lavar, da minha furadeira, da minha enxada, isso é uma coisa muito recente, do meu automóvel, da minha televisão, do meu computador. Não é? É muito recente. Quer dizer, quando foi que você ouviu no PR, Personal Radio? Quando foi que você ouviu falar no PV, Personal Vitrola? Quando foi que você ouviu falar no PT, Personal TV? Você não ouviu, mas veio uma máquina maravilhosa, revolucionária, extraordinária, chamada computador, e qual foi a abordagem para ele? Foi o PC, o Personal Computer. Eu nem vou falar dessa outra coisa maravilhosa que todos nós portamos e que nos encanta e que nos aproxima e que também nos afasta, chamado celular, né? Que nem telefone mais é. Porque uma das poucas coisas que esse aparelho hoje faz é outra coisa. Então, eu acho que a oportunidade, eu acho que essa oportunidade da corona é um pouco para a gente dar uma chacoalhada, para a gente ter senso crítico sobre o fantástico mundo novo, no fantástico mundo em que vivemos, mas, como dizia Charles Dickens, tem tudo de bom e tem tudo de ruim. Então, a gente pode olhar, né? Olhar para esse mundo nosso e dizer o que eu quero manter, porque isso me coloca no mundo com a humanidade recuperada, uma humanidade que identifica, que se identifica com, não é só as outras pessoas, não, que eu me identifico com os demais seres viventes, porque se eu não criar essa consciência de que somos seres viventes, se eu continuar olhando como olham hoje toda essa ultradireita aí, que não pode ver uma árvore porque ela não existe como tal, e aí destruindo não só a biodiversidade, né, mas destruindo também a diversidade cultural, diversidade étnica. Esse é um verdadeiro assassinato. Então, se eu não me identifico com novas possibilidades, e as novas possibilidades estão aqui, né? Elas estão todas disponíveis, mas enquanto elas só estiverem fora de mim e eu só me impressiono com elas, e eu não as uso para me expressionar para um mundo novo que eu desejo, porque o mundo novo que eu desejo, Margot, e desejo para meus filhos, para meus netos, tenho certeza que é o que você também deseja para aquela sua filha maravilhosa, não é mais posse, né? Não é mais bem, não é mais patrimônio. É mais compaixão, né? É mais compaixão, é mais isso. Que está lá dentro, né? Olhar para as pessoas que são transparentes na sociedade, não é, Ali? O que eu vejo, essa falta de compaixão me aterroriza, sabe? Eu acho que virou uma banalidade danada, essa coisa de, né, achar normal um cara pegar um ônibus lotado em pleno coisa, enquanto o cara está andando sozinho no carro. Isso é errado, sabe? Isso é completamente... olha, nem vamos falar os absurdos que estão acontecendo, né? Porque todo mundo já sabe isso. E pior porque os absurdos que estão acontecendo são as pessoas justificarem esses absurdos e aceitarem, achar que é normal esses absurdos. O arroz subiu, então come macarrão. Pelo amor de Deus, sabe? Isso é ridículo. Não é? Entendeu? Voltando àquele gancho inicial seu a respeito do processo eleitoral, não é?
Afinal de contas, o que é que essas pessoas que tem um gesto maravilhoso, eu acho o gesto de se candidatar uma coisa maravilhosa. Pode ser um gesto egoísta, com interesse, mas ele pode ser um gesto de despreendimento. Eu conheço inúmeras pessoas que ao longo vão se candidatando e que é exatamente a coisa do desprendimento. Mas está na hora da gente discutir, Margot, não é? Por exemplo, tem uma fala muito, muito interessante, e que outro dia eu estava recuperando, conversando com a Eliana Kuster, a respeito dos sem cidade. Não é? Sem cidade não se refere, sem com S, não refere-se somente àquelas pessoas que, no caso de Vitória, é superior a 65%, que não tem cidade enquanto habitação razoável, saneamento razoável, saúde, educação, transporte. Razoável, né? Exatamente. Mas tem também aqueles 10, 15%, né, que tem todas essas coisas, mas não tem a cidade dentro deles ou delas. Por quê? Porque elas se expressam, elas se colocam no mundo a partir do isolamento. Seja isolarem-se dentro da cidade, em condomínios cada vez mais fechados, seja o máximo do status urbano eu ter uma propriedade, seja na praia, seja na montanha, para eu sair da cidade. Então, eu não tenho cidade, mas aí não é não ter cidade enquanto bens e serviços, acesso a bens e a serviços. Eu não tenho cidade enquanto espírito de cidadania dentro de mim. E por isso eu não aprecio nada. Quando eu vou me expor, eu estou me referindo a pessoas que só vão se expor à arte quando viajam. Deixam de conviver com uma Vitória, por exemplo, maravilhosa, cheia de expressões artísticas, as mais diferentes possíveis, sejam essas expressões eurocentradas, né? Nas galerias, na música, sejam aquelas que têm um outro centramento, tem um centramento nas nossas raízes africanas, tem centramento nas nossas raízes nativas. Não é? Ou seja, e essa pluralidade é que transforma, né, a nossa cidade. Eu vou uma vez mais falar da cidade onde eu habito, né? Mas ela também é a cidade que você habita. E se você não se abrir a isso, nós estamos vivendo uma pobreza. Não é? E para se abrir a isso, Margot, nós temos sim que pautar essas pessoas maravilhosas que se candidatam para dizer que essa nossa cidade, essa cidade que eles desejam legislar, essa cidade que eles desejam administrar, precisa sim de muito mais espaço de convivência. Muito mais. Precisa e recuperar muito os que estão fechados, né, Aline? Você tem que ter mais praça. As praças têm que estar mais acessíveis a quem? Tem que estar mais acessíveis às mulheres, tem que estar mais acessíveis às crianças, tem que estar mais acessíveis a portadores de deficiência, né? Tem que ter mais acessível aos velhos, porque se forem acessíveis a velhos portadores de deficiência, crianças e mulheres, estão acessíveis a todas e todos. Quando eu falo acessível, não é só do ponto de vista da calçada, é do ponto de vista da segurança. Não é? Então, não adianta eu dizer, eu tenho a praça, as pessoas não vão. E elas não vão por quê? Será que elas se sentem seguras? Não é? Então, tem uma máxima que eu gosto muito, a cidade vai ser tão segura quanto as mulheres, por exemplo, se sentirem seguras, quanto os idosos se sentirem seguros, as crianças se sentirem seguras, os portadores de deficiência se sentirem seguros. Então, pautar a cidade por isso. E aí eu estou falando das praças, eu estou falando das vias, que ainda são majoritariamente pensadas e executadas para o automóvel. Eu estou falando das calçadas, né? Que é um lugar onde a gente convive. Olha como é que você, quando descreveu a Utrechtstraße, né? Você estava se referindo ao quê?
há uma calçada que vai, uma calçada que vem, onde as pessoas, você pode pensar a segurança coletiva em tempos de pandemia com uma calçada que vai e uma calçada que vem. Uma pista da rua que vai e volta com o quê? Com bicicleta. Isso é a cidade do qual a gente está falando, né, que a gente está falando, e que a gente precisa pautar no processo eleitoral. Porque sempre fica aquela muita coisa, é assim, lá pode, aqui no campo. Lógico que aqui pode também. Claro, lógico que aqui pode. É o poder público que decide. Mas é o seguinte, as leis aqui, elas são obedecidas. Tem um primeiro-ministro que ele vai à televisão e as pessoas seguem as regras. Mas quando você não tem um líder que dita uma regra de bom convívio, de bom não sei o quê, aí, cara, as pessoas se sentem completamente perdidas. Bem, olha só, eu queria falar um pouquinho sobre a sua trajetória, porque eu queria... esse assunto de cidade, eu acho que a gente pode voltar a falar um dia, porque me anima. Gente, o Arlindo já foi candidato, ele foi uma das pessoas que criaram, que fundaram o Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo, da qual eu tive a honra também de pertencer, ainda pertenço. E eu acho que nós tínhamos uma ideologia, sim. Eu acho que você ainda tem, eu ainda tenho uma ideologia. E eu fui candidata, Arlindo foi candidato também. Arlindo, gente, ele fez uma campanha de governador de uma Kombi. Conta um pouquinho como é que foi isso. Que ano que foi isso, hein? Margot, apenas uma breve... ideologia, amor. É muita ideologia. Deixa eu só, se você me permite, fazer uma breve correção. Eu não sou fundador do PT. Eu entrei no PT em 1985, na campanha do Vitor à Prefeitura de Vitória. E eu fui candidato a governador em 1986, sem qualquer pretensão de que chegaria à governadoria. Mas foi uma estratégia pensada, articulada, com várias pessoas, com o próprio Vitor, com o Rogério Medeiros, com o Perli, com a peãozada, muitos dos peões, porque a ideia era o quê? Tinha os animados, agora é a vez do PT, então, como a campanha do Vitor foi um sucesso em Vitória, vão lançar o Vitor candidato a governador. E eu, muito tentando ser pragmático, eu disse, não tem a mínima chance do Vitor numa campanha a governador, por uma razão muito simples. É porque o Vitor foi eleito. Nós fizemos a campanha de 85 para ele, para prefeito, nós estamos falando de um território com 81 quilômetros quadrados. Então, nós literalmente fizemos a campanha a pé, porque dava para caminhar. Né? E quando a gente muda a geografia, muda o território capixaba são 48 mil quilômetros quadrados. Por menor que a gente seja, né? E aí teve um diálogo muito interessante, que foi um diálogo com o pessoal do campesinato, e eu me lembro muito de uma frase de Ângelo Mosquen, também daquele ano foi candidato a deputado estadual, era lá do movimento dos agricultores, da agricultura, do Sindicato dos Agricultores, lá de São Domingos, perto do Latino. E o Mosquen, daquele jeito simplório, então tá. Se não é para o doutor ser candidato, então quem tem que ser candidato é o professor. Aí caiu no meu colo. E eu confesso a você, Margot, que foi uma experiência das mais ricas possíveis. Porque, exatamente, em primeiro lugar, eu resgatei uma dívida que eu tinha comigo mesmo. Em 1964, quando veio a ditadura militar, eu era uma pessoa, um jovem de direita, mas ali foi castrado, né, a possibilidade, em 64 eu estava com 17 anos, ali foi castrada qualquer tipo de participação política. Eu, obviamente, derivei para outros campos,
tive o privilégio de fazer intercâmbio, depois tive o privilégio de fazer o curso da universidade, economia na universidade, tive o privilégio de fazer a primeira pós-graduação em economia aqui, que foi o curso da CEPAL-UILPS, BNDES, sobre problemas do desenvolvimento econômico. Depois, você sabe muito bem que fui privilegiado também, sendo aceito por uma universidade nos Estados Unidos, tendo uma bolsa, né, da comunidade estadunidense, fiz o mestrado lá, tive vários privilégios, enormes privilégios, privilégio na atuação no setor público, né? Mas em 87, em 85, 86, eu estava contaminado no bom sentido por aquele vírus. Agora está na hora de eu recuperar aquele direito que eu perdi de militância política, e aí achei aquela uma oportunidade fantástica, e foi realmente uma das experiências mais ricas que eu vi. Até porque, você fala da Kombi, aquela minha campanha fez milagres. Aquela Kombi foi comprada por mim, como candidato, junto à Vitória Wagner, porque à época, você não sei se lembra, era uma fila enorme para você comprar um carro zero. Né? Então, mas para candidatos tinha uma prioridade. E eu me comprei, financiado pelo Banco Soares Marinho, que era uma brincadeira que o meu sogro Gilson Vanderlei tinha, dizia, eu sou agora presidente do Banco Soares Marinho. E ele falou comigo, olha, vai lá, compra, eu pago, e quando terminar a campanha, você me entrega ela de volta. Então, olha só, então, eu tinha uma pessoa que, obviamente, muito conservador, vindo de uma família tradicional, os Monteiro, né? Os Vanderleis, então, e que financiou a minha campanha. Foi ele que propiciou aquela Kombi. Naquele momento, e eu lamento, eu não tenho uma foto daquela campanha em colorida. O Vilar, o nosso querido Vilar, esse artista plástico maravilhoso, né? Maravilhoso. Foi ele quem fez o desenho. Botou verde, amarelo, vermelho, e saímos nós pelo Espírito Santo todo, né? Um sistema muito interessante, muito interessante. A Kombi tinha essa grande vantagem que cabiam várias pessoas. E, estou indo para Cachoeiro de Itapemirim. Quem é que quer ir? Aí cada candidato a deputado federal, estadual, eu quero ir. E aí, cabia todo mundo numa coisa, ia sobrar espaço. E com um detalhe, cada um vinha com a sua participação na gasolina. Muito legal isso. É tudo muito coletivo, tudo muito eu me lembro de quantas vezes, a primeira vez que eu fui ao interior, eu fui com o Zezé Machado a São Mateus, e nós fomos de ônibus, e chegamos lá de madrugada. Para onde que nós fomos? Para a casa de uma companheira conhecida do Zezé. Então, que eu me lembre Zezé durante Machado. toda a campanha, a única noite que nós passamos, Merson, Vitor, Perli, Graça e tinha mais uma quinta pessoa, foi saindo de Colatina, e aí a gente tinha saído participando de uma atividade noturna, e aí todo mundo na Kombi, aí quando a gente estava ali subindo, né, ali para quando termina, praticamente em frente à casa do sentido, ali, e subindo para a Colatina Velha, falei, gente, olha, não conta para ninguém não, mas eu não vou aguentar não. E eu não quero agora voltar para dormir na casa de ninguém não, porque amanhã a gente vai ter que sair muito de madrugada. E acordamos que ficaríamos, tinha um hotel em cima de um posto de gasolina, existe até hoje lá, praticamente na subida para ir para o campus do IFES, tem lá um posto de gasolina em cima. E tinha quarto para onde a Graça dormiu, nós dividimos os outros dois entre cada um com dois, não é? Tinha sempre o problema de quem roncava mais, mas então foi esse espírito, Margot, que me fez aquela experiência única,
maravilhosa, até ela foi mais maravilhosa ainda porque eu desmistifiquei esse meu lado político-eleitoral. Participei e nunca mais quis ter esse tipo de atividade. Porque, olha, a atividade partidária não é a minha praia. Eu sou mau articulador, eu sou mau de ficar com... Eu sou, modéstia à parte, muito bom de panfletar, né? Então participo e depois já participei de várias campanhas, estando aqui, panfletando para Perli, panfletando para Vitor, panfletando para tanta gente, né? Mas isso aí é bom. Agora, aquela história da articulação dentro do partido e o bloco X com o bloco Y, ficar interpretando, isso nunca foi a minha praia. Tanto só já que você falou na campanha de 86... Foi exatamente isso, Margot. Porque um dia eu fiz um desabafo com o Perli e com o Rogério. Rogério, essas reuniões são infindáveis, essas reuniões são muito chatas. Eu não aguento ficar aqui conversando e discutindo. Eu quero ir para a rua, eu quero ir para a ação. E o Perli e o Rogério disseram, cara, vai fazer o que você quer. Aí nós deixa que a gente... Porque você sabe muito bem que a minha candidatura pelo PT não foi uma candidatura de consenso. Ela foi... alguns se sentiram empurrados, né? Alguns se sentiram tratorados. Interessante que várias pessoas que se sentiram tratoradas lá em 86 depois se transformaram em figuras da minha mais total convivência, uma coisa muito generosa, né? Nos uniu. Mas, naquele momento, eu acho que esse foi um momento... Eu estou falando muito daquela experiência que você provocou, né? Mas foi um momento muito rico. E eu sou muito agradecido a todas e todos aqueles que participaram. Porque aquele foi um momento histórico. Eu não sei se você se dá conta, Margot. De ingenuidade, eu acho, sabe? Não, ingenuidade não é qualidade. Pode ser até outra coisa. Mas foi um momento tão marcante, tão marcante. Foi a primeira vez na história do PT, que uma candidaturas majoritárias superassem a barreira dos 2 dígitos. Ou seja, naquela eleição, um daqueles Vianas lá do Acre, o candidato ao governador de Goiás, de Goiás, que agora não me vem o nome, eu me lembrei dele. Eu pelo Espírito Santo e Eduardo Suplicy, nesta ordem, o Acre foi o que teve o maior percentual. O meu percentual aqui chegou a 10,45% e do Eduardo Suplicy em São Paulo a 10,20%. Foram as primeiras 4 candidaturas majoritárias que superamos os 2 dígitos, o 1 dígito. Chegamos a 10. Né? Então, eu acho que são marcos. Um fato fundamental, Margot, que você se lembra, né? Nós temos elegido um deputado federal constituinte. Bárbaro. E é sempre bom a gente chamar a atenção. Brilhante lá na Constituinte. Né? Que o Vitor se elegeu praticamente sem legenda, porque ele teve cerca de 74 mil votos. E a segunda pessoa mais votada, Lourdinha, companheirona lá de Cachoeira, teve 1.600. Então, e aí eu vou confessar para vocês um desespero que bateu em mim, cerca de 10 dias antes da eleição. O Rogério, com aquela praticidade dele toda, disse, tá tudo muito bom, mas acho que a gente não vai eleger o Vitor, não. Eu falei, como assim, cara? Falei, não, ele vai ser provavelmente o mais votado, ele talvez perca para o mais votado para a Rita Camata, que era a primeira-dama, com toda a força do MDB, com toda a simpatia do Camata, tinha sido... Estava saindo dela, uma musa e tal, mas o Vitor, não é possível que ele não tenha legenda. Eu vou compartilhar com você aqui uma angústia que me bateu, mas uma angústia... Falei, gente do céu, eu entrei nessa, obviamente, porque queria conhecer o Estado, porque queria compartilhar ideias com o Estado, mas eu entrei nessa com a finalidade de eleger o Vitor deputado federal constituinte. E a angústia me levou a uma ação. E é possível que você se lembre
que nós concentramos a campanha, principalmente a campanha durante o dia, né, na Grande Vitória, e na Grande Vitória, muito especificamente em Vitória. Por quê? Porque eu subia no ônibus, fosse fretado, o ônibus da CST, da Vale, fretado, da Aracruz, subia, pedia licença, dizia, olha, eu sou, como vocês sabem, candidato a governador, mas não estou aqui para falar da candidatura à minha governadora, estou aqui porque nós temos que eleger Vitor Buarque, porque vocês sabem que o Vitor é todo constrangido, cheio, né? Então, subimos, eu não sei quantos ônibus nós subimos, quantos prédios eu subi e desci fazendo o panfletário, de, olha, eu tô aqui a vivo e a cores, né? Sou aquele cara que era eu que mais aparecia naquele 1 minuto e 10 segundos que o PT tinha de programa eleitoral, e você me filmou, você fazia, você se lembra lá no estúdio da TV Tribuna? O Marco Ortiz com aquele Zé do Povo, não é? Então, eu tinha maior visibilidade, mas não interessava, eu sabia que eu não tinha mínima pretensão, né? Conforme diz um filho meu, eu fui o terceiro mais votado de uma lista de 3, é uma piada dele. Eu, na realidade, fui o terceiro mais votado de uma campanha de 4, sendo que o quarto era uma figura maravilhosa, que foi a todos os debates, e com Rubens Gomes, quando os outros candidatos não iam, e não foi nenhuma, nem foram 2 oportunidades, que os outros candidatos não foram, né? Tínhamos esse diálogo, mas tive uma votação, não é a votação minha, foi uma resposta de segmentos sociais, os mais diversos possíveis, alguns deles muito vinculados à esquerda, mas outros que não, né? E que acreditavam naquilo, né? Acreditavam na proposta. Então, eu acho que é um momento muito singular e, para mim, muito importante. Até porque, Margot, nós não só fizemos um deputado federal constituinte, mas nós fizemos a maior bancada que o PT teve durante muito tempo, que foi a bancada de 3 deputados, com Cláudio Verezo o mais votado, Ângelo Mosquen o segundo, e o Cosa, que na repescagem também entrou. Então, tínhamos uma bancada estadual com 3 deputados, com oportunidades maravilhosas para um cadeirante, um militante da comunidade eclesiástica de base, que era o Cláudio. Tínhamos uma bancada que tinha um representante do meio do campesinato, que era o Ângelo Mosquen, e tínhamos um sindicalista, que era o João. Então, esse, na minha opinião, foi um momento singular, maravilhoso, e eu tenho muito carinho por ele na minha vida. Eu estou falando, eu quis lembrar, eu falei até errado que você foi fundador, me desculpe. Eu também não fui, eu entrei depois, né, no processo, mas eu acho que meio que a gente se sente também, porque foi tudo tão do início. E eu acho, eu gosto de falar isso por causa da ideologia que se tinha. Sim. Não é? Porque muita coisa mudou. Não estou fazendo aqui propaganda de partido político. Não. Eu estou falando no que a gente sonhava, no que a gente acreditava, que eu também fui candidata, gente. Eu acho que é o maior mico ser candidato, entendeu? Porque, assim, né? Falar, mas você tem que ter uma pessoa do seu perfil, né? Uma jornalista, uma pessoa e tal. E aí eu fui também candidata, meio que, né? Desembarquei, não tinha um discurso. Por exemplo, eu não defendia as mulheres, claro que eu defendia, mas assim, eu não tinha uma atuação em grupos de mulheres ou grupos de desenvolvimento sustentável. Mas sim, eu era uma cidadã que tinha todos os direitos de me candidatar a um cargo público. E eu não ganhei, eu fui a primeira suplente na época, mas eu fui uma vitoriosa também, porque, Sim. sabe, é tudo muito cheio de manha, sabe? Não é uma coisa para amador, não é? Eu sou uma amadora, não é para amador. O jogo é pesado, o jogo não é fácil, sabe?
Então, por isso que eu gosto de lembrar, sempre quando eu estou com você, eu gosto de falar disso, porque quando eu falo que é ingênuo, que era uma coisa pura. A gente acreditava no que estava falando. Muita coisa mudou, né, Arlindo? Eu acho que o que não mudou, eu acho que o que não mudou foi a forma como nós nos colocamos no mundo. Eu acho que, e aí eu quero sempre insistir que não é a questão da instituição. Eu não estou preocupado com o partido, eu não estou preocupado com a igreja, eu não estou preocupado com o governo, eu não estou preocupado com o sindicato. Eu acho que a gente precisa valorizar a maneira como você se coloca no mundo, como é que Margot se coloca no mundo, como é que a Júlia Abreu de Souza, que eu estou vendo o nome dela aqui, se coloca no mundo. Né? Como é que uma pessoa que nos é tão querida, aí eu a conheci mais recentemente, quando fui para Leiden, que é a Marianne. Quer dizer, ou seja, independentemente de onde eu vivo e qual é a minha história, eu tenho maneiras de me colocar no mundo. Essas maneiras de se colocar no mundo não têm que ser necessariamente fixas e rígidas, porque nós não somos rígidos, não devemos ser rígidos. Então, tanto é que nós temos pessoas que foram companheiros e companheiras daquilo que a gente chamaria partidos de esquerda e que depois se transformaram em ultradireita. Basta ver a eleição do Coiso. Né? Na eleição do Coiso, o que tem de companheiro e companheira nossa que na militância de política estudantil, que na formação universitária se colocava no mundo como de esquerda, virou uma coisa absolutamente reacionária. É uma maneira de estar no mundo. Né? E nós que continuamos... até, né? A gente vê mas eu sempre digo o seguinte, Margot, longe de mim conseguir julgar essas pessoas. Eu, eventualmente, fico decepcionado, mas cada um tem uma trajetória. E outro dia, conversando com uma querida amiga minha, ela despertou que muitas dessas pessoas sofreram uma grande decepção. Né? Uma grande decepção. Decepção com a esquerda. Eu não sei se você acompanhou, mas eu estou agora com uma série chamada Conversas com Quem Tem Histórias para Contar. Então, e, obviamente, com quem que eu comecei? Eu comecei com Perli Cipriano. E Perli Cipriano, com aquela pureza dele, com aquela maneira doce de se colocar no mundo, declarou, cara, eu fui para a União Soviética, na União Soviética eu fui para a Ucrânia e de lá eu voltei sabendo que o que eu queria não era aquele socialismo da União Soviética. Então, olha, mudou. Agora, ele mudou, mas continuou de esquerda, deixando bem claro. Eu até nessa conversa com ele estava falando que ali o grande problema é o seguinte, é que eu tenho muitas pessoas, uma ideologia mais à direita, e quando converso com elas, algumas delas eu ainda consigo conversar, elas sempre dizem, não, Arlindo, realmente você tem razão, essa coisa da concentração de renda está errado, mas sempre foi assim. Então, ele reconhece um equívoco do sistema, mas ele diz, sempre foi assim. Eu, enquanto esquerda, me coloco da seguinte forma, a concentração de renda no mundo, no Brasil, em Vitória e no meu bairro, é insustentável. E não tem que ser assim. Então, eu me coloco no mundo querendo mudar essa situação. Então, independentemente se é via socialismo, se é via comunidade eclesial de base, bote o apelido que quiser, coloque diante de mim a oportunidade que quiser. Eu vou abraçar aquela oportunidade que me permita, pelo menos, imaginar e sonhar que aquela minha ação política, aquele meu estar no mundo, vai mudar isto com o qual eu não concordo.
Eu não concordo, eu não posso estar feliz, eu não posso estar satisfeito, né? Numa pandemia onde eu me protejo física, enquanto saúde, eu me protejo enquanto ser social, porque tenho todas essas coisas, e fico vendo no meu entorno as pessoas se contaminando porque são caixas de supermercado, porque vão trabalhar na casa dos outros, e a casa dos outros o cara não respeita. Não é? Ou quando eu vejo que mais de 50%, pagou esse número, me assusta, mais de 50% dos alunos do nosso Instituto Federal, o nosso Instituto Tecnológico Federal, não tem acesso a uma internet que permita eles participarem de qualquer processo educacional à distância. Então, olha, isso por si só cria um hiato, cria um gap maior, na minha opinião, maior do que lá na década de 50, quando você nasceu, né? E que a gente ainda tinha a separação de quem era analfabeto e quem não era analfabeto. Não ter hoje acesso à internet confiável, de boa qualidade, a custos razoáveis, não ter acesso a um aparelho pessoal de computador ou de celular, etc., equivale a não ter acesso a um caderno lá na década de 50. Exatamente. Ou seja, eu ser analfabeto tecnológico, naquele processo a gente chamava de analfabeto funcional, porque ele só conseguia assinar o nome para ter título. Isso as pessoas buscavam valorizar, né? Porque aí tinha o título, aí virava eleitor de cabresto. Hoje a pessoa não ter acesso à internet de qualidade, a preço razoável, e não ter, ele se torna um analfabeto tecnológico funcional, porque ele não tem acesso a essas coisas. Então, acho que é algo para a gente pensar. E a gente tem que pensar isso. Isso, obviamente, foi muito desvendado. Isso estava aí, mas a pandemia desvendou. Olha só, Arlindo, só interrompendo um pouquinho, eu tenho falado muito com pessoas de outros países. Tá? Aqui entrou agora uma querida que eu falei do Líbano com ela, uma prima, Carla. E lá, gente, eles não têm uma energia elétrica satisfatória. Tem que comprar uma segunda energia. Imagina, num país como o Líbano, como Beirute. Um beijo para vocês que estão aqui. Tem um monte de guia de turismo da Holanda, a Vitória. Aqui, deixa eu ver. Já um monte de gente entrou e eu nem falei. Júlia, minha amiga daqui querida. Ó, Lisboa está aqui também. Margarida Alves, minha amiga. Lena, da França. Olha só. Ivone, não sei, Andréia. Então, gente, obrigado pela participação. Eu vou salvar essa conversa com o professor Arlindo, com o meu querido amigo Arlindo, no YouTube, depois vai para o LinkedIn, vai para o Facebook, Badu, Tumbi, Pinterest, menino. A coisa roda. Arlindo, deixa eu te falar uma coisa. Olha só, eu quero que você volte a falar no seu programa do YouTube, pedir para as pessoas te seguirem lá, porque é sempre uma conversa muito interessante. Fala como é que é o programa. Bem, eu resolvi, agora na pandemia, que eu ia criar uma live-teca. Ou seja, agora eu não estou mais escrevendo livro, eu não estou mais escrevendo artigo, eu não estou mais escrevendo... Eu agora estou muito mais nas lives, né? Então eu falei, não, alguma dessas coisas que eu tenho que registrar. Eu estou numa live com vocês, esse negócio tem que ficar... eu chamo de live-teca, porque é aquilo que você colocou. Assim, nós estamos conversando agora, nesse dia 14 de setembro, 13 horas e alguns minutos em Vitória, já é noite em Amsterdã, mas a gente não tem a mínima ideia onde essa nossa conversa vai parar, porque você vai botar no YouTube, vai botar no Instagram, vai botar no Facebook, e sei lá, ou seja,
uma vez mais, Margot, é essa coisa fantástica da física quântica. Eu adoro. Né? Nós estamos jogando uma pedrinha, a única coisa sobre a qual Margot e Arlindo têm controle é que Margot teve a iniciativa e o Arlindo aceitou essa conversa. Fora isso, não tem mais controle de nada. De absoluta. Onde é que essa coisa vai bater? Como vai bater? Besteira ou não, agora já é. Não, mas vai bater e com detalhe, Margot. Não é só que vai bater em Lisboa, no Líbano, em Vila Velha, em São Gabriel da Palha, em Colatina. Nós não sabemos onde vai bater e quando vai bater. E de que forma vai bater, né? Vai que essa conversa, Margot, vai ser acessada nas nossas live-tecas daqui a 10 anos. Por alguém. Você sabe que tem até agora uma Nossa Senhora das Lives, né? Mas então, voltando às lives, eu me dei conta de o seguinte, as lives são muito cansativas. E aí elas só fazem sentido se eu fizer a live e depois editar. E aí eu comecei a me angustiar, porque para a gente fazer, pelo menos para eu poder fazer, usando plataformas aí, tinha aquela coisa de 60 minutos. Quer dizer, eu era sempre fui convidado para uma live de 60 minutos, agora acabou e tal. E aí eu resolvi o seguinte, vamos pensar uma outra forma que ótimo. De a gente conviver com a pandemia e a gente poder compartilhar, né, experiências. E aí eu resolvi criar um projeto chamado Conversas com Quem Tem Histórias para Contar. Ótimo. O que é a conversa com quem tem histórias para contar? É uma conversa à distância entre eu e convidados meus, né, e que eu comecei com o Perli. E o que acontece com essa conversa? A gente conversa 1h20, eu acho que a conversa com o Perli foi mais do que 1h30, e a pessoa que nos ajuda tecnologicamente, simplesmente para não ter muito trabalho e ficar a um custo razoável, ela diz, olha, a cada 18 minutos, olha, esse bloco já deu 18 minutos. Aí eu simplesmente interrompo para ela fazer um break, para não ter o tipo de trabalho de editar, e aí continuo. Então hoje foi postado no Facebook, no Facebook do Perli, etc, etc, o bloco 3 dessa conversa maravilhosa com o Perli. Que ótimo. Minha ideia, Margot, é diversificar isso. Quer dizer, em primeiro lugar, eu acho fundamental nesse momento a gente fortalecer a nossa igualdade de gênero. Né? Então eu quero, sim, ter paridade de meninos e meninas, de quem se coloca no mundo, né? Eu acho fundamental. Eu quero diversificar territórios, eu quero diversificar experiências, eu quero dizer, ou seja, gente, o Instagram vai derrubar a gente. Olha só, já me avisaram que eu estou com medo de não conseguir salvar. Arlindo, vou ficar para essa conversa mais sobre. Gente, sigam o professor Arlindo. Eu quero convidar vocês hoje. Eu começo um novo programa de culinária pelo mundo, comidas típicas pelo mundo. Vai ser 4h da tarde. Nós vamos falar com 30 países diferentes. Eu aqui. Hoje a gente fala com uma pessoa de Israel, uma guia de turismo de Israel. E por aí a gente vai. Já é a segunda temporada do programa, de uma nova forma agora. Então é isso. Continuamos conectados, queridos. Seja online ou seja presencial. Eu sou sua fã. Obrigada, Arlindo. Eu vou ter que encerrar. Que saco. Obrigado a vocês e a vocês todos que estão aqui com a gente. Vamos que vamos. Se protejam. Beijo. Estou chegando aí, porque Camila está fazendo um projeto. Depois eu te conto. E tá bom, maravilha. De novo. Beijo. Tchau. Que maravilha. Tchau.